Na aula de hoje nós vamos conversar sobre o novo Código de Ética da Enfermagem. Mas antes de entrarmos no estudo dos capítulos do Código de Ética, vamos entender a quem se aplica. Então nós estamos vendo aqui que a lei do novo Código de Ética de Enfermagem é a Lei 5.905, de 1973, e tem como resolução do COFEN número 564/2017. Então, o novo Código de Ética ele se aplica aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, obstetrizes e parteiras, e também aos atendentes de enfermagem que eram uma formação antiga antes da determinação do novo Código de Ética. O novo Código de Ética, ele contém 5 capítulos. Capítulo 1 dos direitos, capítulo 2 dos deveres, capítulo das proibições, capítulo 3. O capítulo 4 vai falar das infrações e penalidades, e o capítulo 5 vai falar das aplicações das penalidades. No código anterior, nós tínhamos 7 capítulos. Então, vamos entender que não tem nesse novo Código de Ética o termo de responsabilidades, mas que fica implícito que corresponde ao capítulo 2, no caso, os deveres. No primeiro capítulo, que é o dos direitos, nós vamos ver no artigo 1º, que vai tratar sobre o exercício, né, dos profissionais de enfermagem, eles terem a liberdade, a segurança técnica, científica, ambiental, a autonomia. Então, esse primeiro artigo ele vai falar sobre o exercício da profissão de enfermagem. O segundo artigo, neste capítulo 1, vai falar sobre o exercício das atividades em locais onde estejam livres de riscos e dano à violência física ou psicológica. O artigo 3º vai falar sobre os profissionais de enfermagem, eles poderem participar de movimentos em defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania, ou seja, participar dos movimentos que apoiam a categoria. Na nossa web aula, nós vamos estender e aprofundar um pouco mais cada artigo. E aqui nós temos algumas campanhas que são realizadas no país, visando conscientizar sobre os casos no qual os profissionais de enfermagem, eles acabam ainda sendo vítimas. Então, existem algumas campanhas de conscientização no país. O artigo 4 vai falar sobre a participação prática de multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar, com responsabilidade, autonomia e liberdade, sempre observando os princípios éticos e legais da profissão. O artigo 5º vai falar da possibilidade do profissional de enfermagem também fazer parte de sindicatos, né, da categoria de órgãos de fiscalização. Então, esse é um direito que o profissional tem. E aqui nós vamos ver que no artigo 6º, aprimorar seus conhecimentos técnicos e científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional. Então, nesse artigo 6º dos direitos, nós também vamos observar que, além de direito, também é um dever do profissional, ele buscar a qualificação dele. Então, nós observamos esse dever no artigo 55, no capítulo dos deveres. O artigo 7º fala sobre o acesso às informações que o profissional deve ter. Também no artigo 8, sobre ele requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, medidas cabíveis no caso de desagravo em relação à ofensa, ao exercício da profissão dele. O artigo 9º
vem ainda informar que ele pode recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, também de forma fundamentada, quando impedido de cumprir o código, a legislação no exercício profissional, então ele também é amparado. O artigo 10º ainda fala sobre o acesso às informações, às diretrizes e políticas, né, todos os protocolos institucionais. O artigo 11, sobre a necessidade de formar e também participar de uma comissão ética de enfermagem. O artigo 12, ele pode se abster de revelar informações confidenciais, desde que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional. Então, aqui a gente vê a questão do sigilo. O artigo 13º, sobre a suspensão das atividades, desde que, né, essas suspensões das atividades, eles são ressalvadas na realidade no caso de situações de urgência e emergência. Então, é um direito, sim, do profissional de enfermagem, ele suspender as atividades deles, mas no caso de situações de urgência e emergência, como por exemplo a pandemia, realmente ele não pode deixar o paciente sem o atendimento. Então, o artigo 14º, nós vemos também que ele tem uma relação com o artigo 37, no capítulo dos deveres, sobre a documentação de todo o processo. Então, documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com a competência legal. Nós temos ainda no capítulo dos direitos o artigo 15º, 16º, 17º, 18º. Como eu falei anteriormente, nós vamos estender um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais sobre todos os artigos desses 5 capítulos na nossa webconferência. E eu deixo aqui um exercício, né, para que a gente possa testar aqui o nosso cérebro. Então, leia atentamente a afirmativa abaixo e dê valores verdadeiro ou fácil. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem de forma fundamentada, quando impedido de cumprir o presente código, a legislação do exercício profissional e as resoluções, decisões e pareceres normativos emanados pelo sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem. Então, essa afirmativa, ela é verdadeira ou é falsa? Então, essa é uma afirmativa que é verdadeira. Nós vamos observar essa informação lá no código, no artigo 9º. No capítulo dos deveres, ele inicia a partir do 24º artigo, sobre o exercício da profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência. Então, esse é um dever do profissional de enfermagem, né? Ele precisa também fundamentar suas relações, né, de forma prudente, com respeito, com solidariedade. Tá? Conhecer e cumprir, fazer valer o código de ética. Então, é um dever do profissional de enfermagem conhecer o código de ética da categoria. Incentivar e apoiar a participação de profissionais de enfermagem em atividades de organizações da categoria, então também isso é interessante. Comunicar, então todo comunicado precisa ser realizado de forma formal ao Conselho Regional de Enfermagem. Tá? O artigo 30, nós vamos ver sobre o cumprimento do prazo estabelecido em relação a notificações, citações, convocações, intimações, quer seja do Sistema COFEN ou do Conselho Regional de Enfermagem. Também colaborar com o processo de fiscalização no exercício da profissão. Então, quando da fiscalização é papel do profissional, ele cumprir com todos os pedidos, ele fornecer toda a documentação necessária durante essa fiscalização.
também é importantíssimo que ele mantenha também a inscrição dele atualizada, tá? Digamos, você é aqui do Ceará, de repente vai para um outro estado. Então, é interessante, é importante que você mantenha a sua inscrição atualizada, mesmo que esteja exercendo a sua profissão em nenhum outro estado que não seja o seu estado de origem, mas precisa estar com a sua inscrição atualizada. Então, isso nós vemos no artigo 32. O artigo 33 fala sobre manter os dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, como também manter regularizadas todas as contribuições financeiras junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição. No artigo 35, nós vamos ver aqui sobre também dispor, né, o nome completo, o nome social, ambos legíveis, número e nome da categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rubrica dos documentos, quando do exercício, que fala sobre o uso do carimbo, tá? Então, assim, dentro da nova legislação, então, é facultativo o uso do carimbo, tá? Então, no primeiro parágrafo, nós vemos aqui, é facultativo o uso do carimbo com nome completo, número e categoria de inscrição no Corém, devendo constar a assinatura ou rubrica do profissional. Então, quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deverá ser certificada, conforme legislação vigente. Então, anteriormente, era obrigatório, mas a partir do novo Código de Ética, então, o uso do carimbo, ele é facultativo. Nós temos ainda o artigo 36, que vai falar sobre a necessidade de se registrar todas as informações no prontuário, né, do paciente, documentar formalmente também todas as etapas do processo de enfermagem, prestar as informações escritas ou verbais, né, de forma completa e fidedigna, esclarecer também a pessoa, a família, a coletividade, tá, as informações, as intercorrências, orientar a pessoa e família sobre o preparo, benefícios, riscos e consequências e exames. Então, todas essas informações também é um dever do profissional de enfermagem. Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza, respeitar o direito de exercício, a autonomia também da pessoa, tá? Respeitar no parágrafo único aqui do artigo 42 as diretrizes antecipadas da pessoa no que concerne as decisões sobre cuidados e tratamentos que deseja. Então, muitas vezes esse paciente, ele está ali num processo onde ele ainda consegue falar, então é interessante respeitar esse direito dele. Então, se por um momento ele deixar de, digamos assim, ele entra num dos processos de enfermagem, depois ele não está mais, né, na sua plena consciência, mas mesmo assim é importante, é fundamental respeitar as diretivas, né, ou seja, aquela opinião do paciente. Respeitar o pudor, a privacidade, a intimidade da pessoa em todo o seu ciclo vital e também nas situações de morte e pós-morte. Então, também esse é um dever. Então, infelizmente, nós vemos alguns casos, às vezes, de profissionais que tiram fotos, né, do paciente, às vezes até já pós-morte. Então, esse é um direito, né, é um dever do profissional. Ele precisa respeitar essa privacidade, né, do paciente. Prestar assistência também à enfermagem, ser respeitado, direito de greve, mais uma vez aqui vem falando sobre a questão do direito de greve nos casos de movimentos profissionais de enfermagem, mas lembrando que são ressalvados as situações de urgência e emergência. Então, lembrar que, em primeiro lugar, nós precisamos preservar a vida humana. Prestar assistência de enfermagem
né, livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Então, também é importante a gente entender. Nós vamos aprofundar mais um pouco na aula sobre imperícia, negligência e imprudência. Recusar-se a executar a prescrição de enfermagem médica na qual não consta assinatura ou número de registro profissional do prescritor, exceto em situação de urgência e emergência. Então, às vezes, o profissional de enfermagem, ele pega ali alguma prescrição no qual ele não consegue entender, né, a letra do médico, por exemplo, tá? Então, ele pode sim se recusar, mas lembrando que é tentar realmente identificar qual foi o médico para poder aplicar todas as medicações, a prescrição necessária, mas esse é um dever também que ele tem. Então, o profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar a prescrição de enfermagem médica, né, em caso de identificação de erro ou ilegibilidade, né? Então, é um dever que ele tem, até para evitar, de repente, ali possa medicar o paciente com alguma medicação de forma errada. Então, lembrando que é importante, né, não promover nenhum tipo de dano ao paciente. Artigo 47 fala sobre o posicionamento do profissional de enfermagem, né? No caso também de imperícia, negligência, então esse é um dever também desse posicionamento. O artigo 48 fala sobre a questão da qualidade de vida, a pessoa e a família no processo, né, do nascer, do viver, morrer e luto. Então, prestar essa assistência de enfermagem, né, em todo esse ciclo. Tá? Nos casos de doenças graves, incuráveis e terminais com risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional. E aqui, importante, né, a gente destacar a questão, por exemplo, da eutanásia, né? Então, que no Brasil não nos ampara nesse tipo de situação da eutanásia, ou seja, é uma antecipação da morte, né? E a ortotanásia é aquela morte natural, a distanásia é o prolongamento da vida. Então, sempre procurando utilizar, né, de um serviço de humanização para o paciente, então, na distanásia, onde o próprio profissional de enfermagem ele acaba se utilizando ali, né, investindo mais recursos, tecnologia, remédios, tá? Né, encaminha para a UTI, ou seja, para que esse paciente ele tenha uma sobrevida, né, mas uma sobrevida com qualidade. Então, disponibilizar no artigo 49 assistência de enfermagem à coletividade, né? Mais uma vez, no caso de emergência, epidemia, então nós temos o exemplo no caso do Covid-19. Assegurar a prática profissional, né, mediante consentimento prévio do paciente. Artigo 51. Responsabilizar-se por falta cometida, né, em suas atividades profissionais. Então, essa falta se refere ao processo mesmo de falha, entendeu? Parágrafo único, então, quando a falta for praticada em equipe, a responsabilidade será atribuída, né, na medida dos atos praticados individualmente. O artigo 52 fala sobre a questão do sigilo, né? Então, é de fundamental importância que o profissional de enfermagem ele mantenha um sigilo, né, de todas as informações referentes ao paciente. Então, o artigo 52, nós vamos observar que ele tem diversos parágrafos. Então, nesse parágrafo 4º, por exemplo, é obrigatória a comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal. Então, existe sim o sigilo, mas nesse caso especificamente, nós temos aqui uma exceção. O artigo 53 fala sobre resguardar os preceitos éticos. 54, estimular e apoiar a qualificação e aperfeiçoamento técnico, científico. Então, o profissional precisa, sim, aprimorar os seus conhecimentos, né, desde que seja mediante uma supervisão e coordenação.
Apoiar e promover as atividades de ensino, cumprir legislação, respeitar os princípios éticos, autorais, no processo de pesquisa, aceitar somente encargos ou atribuições quando se julgar tecnicamente e cientificamente apto para exercício da função, então isso também é importante atentar, respeitar no exercício da profissão a legislação vigente. E aqui eu tenho mais uma questão para que vocês possam exercitar aí o cérebro. Capítulo 3, nós vamos falar das proibições. Então, da mesma forma que o profissional ele tem os seus direitos, os seus deveres, é importante também que ele tenha o conhecimento de todos os capítulos que estão relacionados às proibições, né? Então, citar alguns artigos aqui para vocês. Então, executar ou determinados contrários ao Código de Ética, a legislação que disciplina o exercício da enfermagem. Então, a partir do momento que o profissional ele tem conhecimento, né, então, ele não pode deixar de cumprir todas as determinações que estão escritas no novo Código de Ética. Vou passando aqui mais adiante. Porque, como eu falei na videoaula, nós vamos aprofundar um pouco mais. Vou citar mais uma aqui. Vamos aqui. Né? Registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas sobre assistência de enfermagem prestada à pessoa, família ou coletiva, ou coletividade. Então, é proibido. Então, o profissional ele precisa registrar todas as informações de forma completa. Então, dessa forma, serão aplicadas, né, todas as medidas cabíveis para poder fazer o tratamento adequado para o paciente. Artigo 91, delegar atividades privativas, né, do enfermeiro a outro membro da equipe de enfermagem, exceto nos casos de emergência. Então, também, gente, é proibido delegar. Então, o enfermeiro ele não pode delegar uma atividade que é própria dele para um outro membro da equipe, exceto, né, em casos de urgência e emergência. Deixa eu passar mais aqui. Vamos agora para o capítulo 4, das infrações e penalidades. Vou citar uns dois aqui para nós darmos continuidade. Então, a caracterização das infrações éticas e disciplinares, bem como a aplicação das respectivas penalidades, regem-se por este Código, sem prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais. Considera-se infração ética e disciplinar ação ou omissão ou conivência que implica em desobediência ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do sistema COFEN, conselhos regionais e de enfermagem. Então, a partir do momento que o profissional ele tem um conhecimento desse código, então ele também já fica ciente de todas as penalidades que ele pode, porventura, sofrer caso ele não cumpra o código. Vou citar aqui o artigo 108, as penalidades a serem impostas pelo sistema COFEN, conselhos regionais. Então, nós vemos aqui a advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional, cassação do direito ao exercício profissional. E aqui nós vamos ver o que é que significa cada uma dessas penalidades. Ainda aqui sobre o artigo 108, temos ainda o 109, 110. Vamos passar um pouco mais adiante, que nós temos das infrações ainda.
Encerrando esse novo Código de Ética, temos o capítulo 5, que ele vai falar da aplicação das penalidades. Então, no artigo 114, as penalidades previstas nesse código somente poderão ser aplicadas cumulativamente quando houver infração a mais de um artigo. E nos artigos a seguir, nós vamos identificar. Então, no artigo 115, a pena de advertência verbal é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos. Então, em cada um dos próximos slides, ele vai destacar quais os artigos que são correspondentes. Então, nós vimos aqui no artigo 116 a penalidade, né, de multa, em que casos elas são aplicadas, em quais artigos. A pena também de censura, no artigo 117. O artigo 118 vai falar sobre a suspensão do exercício profissional. O artigo 119, a pena de cassação ao direito de exercício da profissão. E ainda nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento humano. Então, para falar sobre o comportamento humano, eu trouxe aqui para vocês a pirâmide de Maslow. Né? Então, a teoria de Maslow, ela fala que o ser humano ele tem 5 necessidades, né, no qual ele precisa se satisfazer. Então, fala sobre a autorrealização, a estima, a necessidade social, as necessidades fisiológicas, e tudo isso vai interferindo no nosso comportamento humano no ambiente no qual nós estamos inseridos, né? Então, não seria diferente em relação ao comportamento humano nas organizações. E dentro do comportamento humano nas organizações, nós passamos pelo processo de comunicação. Dentro desse processo de comunicação, temos o feedback, que é um processo de mudança comportamental, através da comunicação, das percepções e reações do comportamento do outro, estando aberto para entender como é visto dentro da mesma perspectiva. Desculpa. E quais os fatores que influenciam esse comportamento? Então, são os valores, os motivos e os modelos mentais. Nós vamos aprofundar um pouco mais na nossa videoaula, na nossa videoconferência. Ainda sobre comportamento humano, qualidade de vida. Então, Roberto Canani, ele fala que a qualidade de vida nas organizações e os seus respectivos impactos na gestão ambiental. Então, ela se dá através de 2 aspectos, né? Como um conjunto de condições organizacionais, objetivas, práticas e princípios administrativos, e também um conjunto de percepções dos trabalhadores em relação às condições que lhes são oferecidas. Temos aqui também as 8 dimensões da qualidade de vida, por Richard Watson. E ainda nesse slide, trouxe aqui para vocês, né, uma empresa que preza pela qualidade de vida deve reunir ações que sejam comprometidas com boa governança e padrões mais rígidos de postura social e ambiental. Então, muitas empresas elas participam de programas de certificação. Então, para que elas possam realmente serem certificadas como empresas que também se preocupam com a qualidade de vida de seus colaboradores e também tem um papel de responsabilidade social, é imprescindível que elas possam reunir, sim, em todas as suas ações, um comprometimento, né, voltado para uma boa governança e também um comportamento social e ambiental que sejam de acordo com os padrões exigidos pela sociedade. Ainda sobre comportamento humano, nós vamos entender um pouquinho sobre o processo de seleção. Então
processo de seleção é um processo de coleta e análise de informações sobre os candidatos, seja ele interno, seja um candidato externo. Então, na finalidade de escolher o melhor candidato para o cargo no qual a organização ela disponibilizou a vaga. E isso passa por algumas técnicas seletivas. Então, uma técnica que é bem utilizada é o modelo da entrevista por competência, que tem como objetivo principal identificar, investigar a presença ou a ausência de alguma competência no comportamento passado do candidato em alguma situação similar, que tem como mote comportamento passado prediz o comportamento futuro. Isso se dá através de algumas técnicas. Então, por exemplo, identificar, obter essas respostas através do CAR, ou seja, contexto, ação e resultados. Então, através da entrevista comportamental, se busca identificar o contexto que se deu a situação, quem estava participando, quais os pontos fortes, quais os pontos fracos e qual é o resultado. Qual é a resposta que a gente obtém desse candidato. Então, ainda na entrevista por competência, através das competências que são identificadas, é uma forma também de se ter a performance, de ter ali um indicador para observar a competência que está sendo necessitada, que está no perfil daquela vaga, tá? E também através de perguntas que têm como foco identificar as competências de cada cargo. Então, todas as perguntas no processo de entrevista por competência são perguntas voltadas para identificar, através da resposta daquele candidato, se ele possui ou não a competência exigida para o cargo. E aqui eu tenho todo o processo de entrevista na prática, a preparação, a condução e o fechamento. Então, é importante também ressaltar, preciso ter em mente que apesar de todos os cuidados quanto ao processo da qualidade, do processo seletivo, é somente quando a pessoa estiver no exercício do cargo, será possível perceber a sua eficácia, ou seja, se ele tem ou não aquela competência. Então, não existe um processo seletivo de forma 100%, somente no período de experiência que a empresa vai identificar realmente se ele tem toda a competência técnica e comportamental, principalmente comportamental, para o exercício de suas funções. E o processo de socialização? Então, foi feito o processo de entrevista do candidato, mas quando esse candidato ele passa a ser um funcionário, então como se dá esse processo de socialização e integração? No segundo o autor Levi, a socialização é um processo contínuo, no qual o indivíduo ao longo da vida aprende, identifica hábitos e valores característicos que o ajudam no desenvolvimento de sua personalidade e na integração de seu grupo, tornando-o sociável, hábitos estes que não são inatos. E nesse processo de socialização é importante também que tenha o apoio tanto dos gestores como também de toda a equipe. Então, ao ingressar em um novo grupo, os funcionários precisam ser apresentados aos valores, às crenças, normas e práticas da organização, passando por um processo de socialização que vai lhes permitir ele conhecer todos os processos dentro dessa organização de comunicação, de integração que permeiam o fazer o coletivo. Então, é por meio dessas estratégias de integração que o indivíduo ele vai conhecer os valores, a organização também vai conhecer os valores e comportamentos que estão sendo transmitidos e incorporados pelos novos membros. Então, temos aqui alguns métodos de socialização, processo seletivo, conteúdo do cargo, supervisor condutor. Esses tópicos nós vamos aprofundar na nossa
videoconferência. Grupo de trabalho como facilitador, um programa de integração também é imprescindível. Então, quando um grupo é introduzido em um programa de socialização, ele desenvolve quase sempre a consciência coletiva, o que pode gerar certa incompatibilidade. Então, isso nós sabemos que também ocorre. Entrevistas de desligamento, então, é um instrumento poderoso que, através dessa entrevista de desligamento, a organização ela tem como identificar as possíveis causas de rotatividade, tá? Então, o motivo básico do desligamento, a opinião também do empregado sobre a empresa, sobre o cargo, sobre a sua liderança, enfim, sobre todos os aspectos da organização. E quais fatores influenciam o desligamento? Pode ser a política salarial, política de benefícios, estilo de liderança, a falta de oportunidade de crescimento interno, a própria estrutura dos desenhos do cargo, o relacionamento interpessoal, as condições, sejam físicas ou psicológicas do trabalho. Então, esses são alguns dos fatores que podem influenciar o desligamento. Então, tenham todos um bom estudo, tá? E nos vemos na videoconferência.